Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Está no ar mais um Play Fun F1, hoje, quarta-feira. Vocês já sabem, nós temos o quadro Radar do Consumidor. A advogada especialista nesse tema, Direito do Consumidor, a Elaine Oliveira, já está com a gente aqui por meio da chamada de vídeo. E hoje iremos esclarecer os principais temas, as principais dúvidas das pessoas que interagem sempre conosco, seja aqui no YouTube, seja no Instagram. Mandam e enviam as suas perguntas, as suas dúvidas. Elaine já está conosco, vai aparecer aqui agora. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. Mais um dia aqui. Vamos lá no nosso Radar do Consumidor, aproximar cada vez mais a população acerca dos seus direitos. Perfeito. Vamos colocar a primeira pergunta na tela. Vamos lá. Comprei um produto pela internet, mas me arrependi. Tenho direito a devolver, mesmo que esteja com tudo certo com relação ao produto, esteja tudo certo com o produto. Quem enviou essa pergunta foi Kleber Santos, do Marcos Freire 2. Elaine, por favor. Então, Kleber, pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem sim esse direito do arrependimento durante 7 dias. Assim que o produto chegou, mesmo que ele não tenha nenhum defeito, mesmo que ele não tenha nada, mas pelo fato de você não ter gostado, você pode sim devolvê-lo como direito do arrependimento durante o prazo de 7 dias. E esse direito cabe a você como consumidor. E você não precisa pagar nada para o reenvio da mercadoria. E como é que a pessoa pode buscar esse direito? Ela entra em contato com quem? Com qual órgão? Ela entra em contato com a loja quando ela comprou, né, com o Ah, comerciante, com o fornecedor, dizendo que vai precisar voltar com o produto que ela não gostou. Às vezes a gente compra um produto, Rafa, pela internet, e a gente não gosta da textura, a gente não gosta da cor, não ficou legal. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá esse direito para que você tenha o direito de 7 dias de arrependimento, que a gente chama de direito ao arrependimento. Porém, é só para produtos que você compra pela internet, né? Ou pelo catálogo. Então, você tem esse direito durante 7 dias para devolução sem nenhum custo adicional. perfeito. Essa lei aí do direito do consumidor, ela também vale para serviços? A pessoa recebeu ali um serviço e não gostou daquele serviço. Ela pode ter também o direito ao reembolso? Então, a questão do serviço, a gente tem que analisar o caso concreto. Por quê? Às vezes o serviço não ficou ao nosso contento, o que é que a gente tem que buscar? Falar novamente com o fornecedor, mostrar, né, que não ficou satisfatório aquele produto, aquele serviço que foi feito, que foi realizado, e pedir um reparo. Caso não haja esse reparo ao seu contento, então a gente orienta o consumidor a buscar os órgãos de proteção através do PROCON ou através do judiciário, caso ele queira, né, um ressarcimento por dano moral, por dano material. Então, a gente precisa analisar cada caso em concreto, porque nessa questão do serviço, né, a pessoa que está ali ofertando o serviço, ela tem que entregar de acordo com o que foi acordado. Perfeito. Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Fiz uma compra em uma loja física e me disseram que não trocam produtos. Isso é legal? Quem perguntou isso foi a Rebeca Mota, do bairro Santa Maria. Rebeca, essa sua pergunta é muito pertinente. Eu quero deixar aqui claro para vocês, consumidores, que a questão de troca para produtos em perfeitas condições, onde você vai até a loja física, não é obrigação do fornecedor, do comerciante fazer a troca, né? A não ser que o produto ele esteja com alguma avaria ou com algum defeito, aí sim. Política de troca por insatisfação para a loja física não é o direito do consumidor. Entendeu? Então, eu quero deixar isso bem claro. Você tem o direito de arrependimento quando você compra o produto fora do estabelecimento. Quando você está dentro do estabelecimento, você não tem esse direito de troca, a não ser que o produto esteja com algum defeito, com alguma avaria, e você tem sim esse direito de troca. A política de troca é uma liberalidade entre o fornecedor e o consumidor. Perfeito. Vamos lá para a terceira pergunta de hoje. Esse assunto é bem importante, bem interessante. O plano de saúde pode negar um exame que o médico solicitou? O que devo fazer nestes casos? Acho que provavelmente ela teve aí um exame negado. Quem enviou essa pergunta foi a Vitória Cruz, do bairro Santos Dumont. Vitória, eu quero esclarecer, né, que depende.
Tem planos de saúde que ele diz lá no seu contrato quais tipos de exames que eles fazem cobertura. Caso você não tenha lido, né, o contrato ou coisa parecida, eu oriento que busque o saque do plano de saúde para que você faça lá a sua reclamação, a sua declaração e eles tragam essa negativa. Porque se for um exame que esteja. Travou, é normal, ao vivo é isso mesmo. A gente vai tentar estabelecer o contato agora com a Elaine. Vou entrar, inclusive, aqui em contato com ela por meio do WhatsApp. Vamos tentar, vamos chamar um intervalo rápido e já já a gente volta e dá continuidade ao nosso quadro Radar do Consumidor. Voltamos do intervalo, conseguimos aí restabelecer o contato com a Elaine Oliveira, né, que vai voltar, inclusive, a pergunta que estava na tela, né? Ela estava tirando uma dúvida das nossas telespectadoras aí sobre plano de saúde. Eu queria que colocasse novamente a pergunta aí na tela, junto com a Elaine também, para ela retomar a sua linha de raciocínio e tirar essa dúvida aí da Vitória Cruz, do bairro Santos Dumont. Eu vou repetir a pergunta. O plano de saúde pode negar um exame que o médico solicitou? O que deve fazer nesses casos? Então, Vitória, analisando o caso concreto, a gente precisa saber lá no seu contrato, né, que foi firmado entre você e a operadora do plano de saúde, porque tem alguns exames que o plano de saúde não cobre e, infelizmente, a gente precisa analisar o contrato. O que é que eu posso orientar? Que você busque o seu contrato, vá até a operadora, né, do plano de saúde e veja quais são os serviços que estão ofertados para você. Caso não esteja ofertado, você pode olhar também pela lista da ANS. Caso ali não tenha todos os exames que seja como cobertura, você pode sim buscar o judiciário, caso tenha lá ou não, certo? Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, que também tem relação com saúde. Pode colocar na tela, por favor? Assinei um contrato de academia, mas precisei mudar de cidade. Posso cancelar sem multa? Quem enviou foi o Matheus Souza, do bairro Lamarão, em Nossa Senhora do Socorro. Vamos lá, Matheus. Sua pergunta é extremamente pertinente, é algo que a gente vem sempre conversando com os consumidores. Quando existe essa quebra do contrato, que mesmo você informando que você mudou de cidade, a academia ela precisa entender que o consumidor ele não pode ter prejuízo. Então, ele tem sim que cancelar o seu contrato, né? Que geralmente a gente faz um contrato de 12 meses, de um ano e meio. Então, você pode sim pedir a quebra do contrato sem pagamento nenhum de multa. Perfeito. E Elaine, eu vou deixa aqui mais trazer... uma orientação. Vá, pode falar. Rafa, eu quero trazer mais uma orientação. Às vezes, a academia ela não quer, né, fazer essa tratativa. O que eu oriento? Que vá até a academia, faça de forma escrita para que você tenha aquela prova, a contraprova, caso você necessite ir até o PROCON Aracaju, até outro órgão, ou até mesmo o judiciário. Perfeito. Eu vou trazer até um exemplo meu próprio, né? O que acontece é que muitas academias fazem vários tipos de contratos, né? Então, um contrato que você não pode cancelar, outro contrato ali que você deixa de ter direito a alguns serviços, mas que você pode cancelar, enfim. Nesse caso, né, como foi algo assim que fugiu do controle dele, né? Ele precisou se mudar, mudar de cidade, mudar de casa. Mesmo que o contrato dele não permita, né, que seja cancelado com relação à multa, ele ainda assim pode ficar isento da multa? Deve ficar isento. Código de Defesa do Consumidor, a gente chama aí de contrato de adesão, onde não houve, né, um acordo entre as partes. Você aderiu àquele contrato. Neste caso, quando o consumidor ele vai lá e formaliza, né, dando a justificativa para aquela quebra de contrato, ele pode sim, o consumidor ele tem esse direito e o fornecedor ele tem que sim dar essa liberalidade sem pagamento nenhum de multa. Perfeito, obrigada pela informação. Vamos para a próxima pergunta de hoje.
tem o direito a desconto ou abatimento na conta de luz quando falta energia por várias horas. Quem enviou foi Lucas Santos, do bairro Aruana. Lucas, perfeita a sua observação. Quando a gente contrata um serviço, a gente contrata aquele serviço, então ele precisa ser prestado na sua continuidade. Se houve uma quebra, você tiver como provar, tem sim a operadora, ela precisa dar esse abatimento na sua conta no final do mês. Também vale aí para outros serviços, como de internet. Exatamente isso, de internet, né? Às vezes a gente compra pelo site algum aplicativo, né? Que ficou tendo estabilidade naquele fornecimento. Então, o serviço ele precisa ser contemplado os seus 30 dias, sem interrupção. Perfeito, muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta da noite de hoje. Fui cobrado por um serviço que não autorizei no cartão de crédito. O que posso fazer? João Moura, do bairro João Alves. João Moura, essa sua pergunta ela é muito recorrente. Então, o que é que a gente orienta para os consumidores? Todas as vezes, busque a sua fatura, analise o que você comprou realmente e você pode sim contestar junto ao fornecedor, né, junto à operadora do seu cartão de crédito, aquela não autorização. Se não houver o estorno, mais uma vez, eu informo para vocês que podem buscar o Código de Defesa do Consumidor, ele ampara o consumidor neste caso. Então, através do PROCON Aracaju, ou através da via judicial, você pode estar, sim, requerendo esse direito e ter, sim, o estorno dessa fatura e desse serviço que não foi autorizado. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, que também é bem interessante. O supermercado pode cobrar preços diferentes no caixa e na prateleira? Qual valor vale, né? O que deve ser feito também, Elaine, nessas situações? Quem enviou a pergunta foi o Eric Almeida, da Barra dos Coqueiros. Eric, vamos lá. Infelizmente, às vezes a gente chega em determinado estabelecimento, o que é que a gente orienta? Que veja o produto, veja a etiqueta, e se tiver a duplicidade de preço, sempre fica válido o menor preço. Então, às vezes, um consumidor tira de um local, coloca em outro, você tem que olhar se o produto está lá na sua etiqueta e chegando ao caixa, você percebendo que o produto está com valor acima do cobrado, você é o seu direito optar pelo menor preço. E caso lá o dono, o proprietário do estabelecimento comercial, ele não queira cobrar aí o menor preço, né? O que deve ser feito nessa situação? Nós temos, mais uma vez, eu falo que nós temos a via administrativa através do PROCON Aracaju. Você pode sim fazer essa reclamação, que o PROCON entrará em contato com essa empresa, porque ele sabe que é o direito do consumidor. Havendo duplicidade de preço, a gente opta pelo menor preço. Então, o fornecedor, infelizmente, ele vai ter que arcar com esse prejuízo. Quem não pode ficar com prejuízo somos nós consumidores. Perfeito. Vamos para a última pergunta aqui da noite de hoje. Meu nome foi parar no SPC por uma dívida que já quitei. A empresa pode ser responsabilizada por isso? Quem enviou a pergunta foi Maria Aparecida, do Augusto Franco, zona sul aqui da nossa capital, aqui de Aracaju. Elaine, por favor. Com certeza, Maria Aparecida, uma vez que a sua dívida foi quitada, se você entrou em contato com a empresa e a empresa não retirou o seu nome, ela pode sim ser responsabilizada por esse ato aí de abusividade. E mais uma vez eu informo, se você buscar através da via judicial, buscando um direito ao dano moral, a gente não consegue através da via administrativa pelo PROCON Aracaju. Mas nesse caso, é o seu direito que eles retirem o seu nome e caso você se sinta, né, nessa abusividade, você pode buscar um dano moral por conta dessa abusividade aí do fornecedor. Perfeito, Elaine. E para a gente encerrar aqui o programa de hoje, né? No nosso corte que foi para o Instagram do Radar do Consumidor da semana passada, tiveram vários comentários com relação à pergunta enviada sobre o preço do contrato de operadoras telefônicas, né? E muitos comentários. Eu vou ler aqui alguns deles e eu queria que você reforçasse novamente essa informação, esse assunto, né? Por exemplo, o comentário aqui a operadora, e falou o nome da operadora, ama fazer isso. Eu fiz uma de 30, com o passar do tempo já estava em R$ 60.
Eu cancelei a minha conta e voltei para o pré-pago mesmo. Outro comentário aqui, aí fala o nome da operadora novamente. Tal operadora tem fidelização de 12 meses, quando paguei 5 meses. Ele queria aumentar o valor. Caso eu quisesse cancelar, teria que pagar a multa de contrato. Depois de muita conversa, eles não aumentaram, esperando acabar o contrato para cancelar. Várias vezes fizeram isso, né? Isso de querer aumentar aí o valor, né? E pagar a multa para o cancelamento. Então foram vários comentários nesse vídeo, porque pelo que eu percebi é algo bem recorrente entre as operadoras, né? Isso, Elaine? Exatamente isso, Rafa. Infelizmente, existe essa prática abusiva. E o que a gente orienta ao consumidor? Que sempre verifique na sua fatura o contrato que você fez, qual foi a quantidade de mega que você contratou ali, a quantidade de ligações. E caso não esteja batendo com aquilo, com o serviço que você contratou, você entra em contato com a operadora, anote o protocolo, o dia de ligação, para que você possa, sim, buscar o seu direito através dessa tratativa. Quando a gente busca o nosso direito nesse sentido que você está falando aí, do que foi um contrato, que houve uma abusividade por parte do fornecedor, nós, enquanto órgão fiscalizador, a gente pode sim trazer o seu direito de volta, né, sem muitas dores de cabeça, desde que você formalize esse pedido junto à operadora. Pois é, você que nos assiste, fique atento aí aos seus direitos e caso tenha alguma dúvida, pode inclusive até enviar essa dúvida para a gente, que a gente tira aqui essa dúvida ao longo do programa. Elaine, muito obrigada pela sua participação de hoje aqui e até a próxima. Próxima semana já com o Léo, viu? Obrigada, Rafa, e muito obrigada pela oportunidade. Próxima semana estaremos aqui, mais uma vez, dirimindo, né, essas dúvidas dos consumidores. Perfeito. A gente vai já acompanhar o que foi destaque no portal fanf1.com.br nesta quarta-feira. Já. Voltamos mais uma vez do intervalo comercial e agora vamos acompanhar o que foi destaque no portal FANF1 nesta quarta-feira. Agora a gente vai falar sobre uma matéria que foi repercussão do Jornal da Fã da manhã de hoje, né? Os familiares e amigos que se despedem de uma criança que tinha apenas 1 ano e 11 meses de idade. Ela foi morta por um tiro no município de Areia Branca. Um caso que gerou bastante repercussão no final de semana também, muitas pessoas se manifestando, né, em solidariedade à família e também com uma certa raiva, né, com relação à pessoa que efetuou o tiro, que inclusive já está presa desde amanhã, desde o início da manhã de ontem, né? A criança era muito nova, estava com os pais dentro de um carro e uma quarta pessoa, né, que estava fora em outro carro, efetuou esse disparo que infelizmente atingiu a vítima na cabeça. Ela não resistiu e morreu ainda em Areia Branca. Agora a gente vai mudar de assunto, né? Falar um pouco sobre forró, né? Tá encerrando aqui o mês de junho, mas ainda tem muita festa para acontecer aqui em Aracaju, no interior também. Mas hoje iremos focar em Aracaju. Você pode conferir aqui 2 destaques na tela de hoje. O Forró Caju, ali na região dos Mercados Centrais. Hoje teremos Simone Mendes, Devinho Novaes e Micael Santos. O restante das atrações você pode conferir clicando na matéria lá no portal e acessando toda a programação, todos os detalhes com relação aos horários. E também Arraiá do Povo, né, que vai ser uma noite de sertanejo, de romance, de sofrência, né, com Bruno e Marrone e Amado Batista. Também a programação completa está no portal. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais Play Fan F1. Até mais!